Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para convidá-los para mais uma aula. Desta vez nós estamos resolvendo aqui algumas equações do segundo grau do tipo incompleto, certo? Então convido vocês aqui para estarem comigo para nós tirarmos algumas dúvidas que poderá tê-los, tá bom? Então vamos aqui. A equação incompleta, essa primeira aqui, ela é do tipo coeficiente A e coeficiente B. Então, observe aqui que o que nós temos que fazer para resolver essa equação. Primeiramente, nós vamos procurar aqui qual é o chamado fator comum. Então, no caso aqui, o fator comum, né, da equação é x. Então, aqui eu vou isolar esse fator comum, x, e vou abrir um parênteses. Se você dividir esse por esse, né, no caso aqui, vai sobrar o que aqui? Um x, por exemplo. Quando eu digo x vezes x, é x ao quadrado. Portanto, aqui dentro do parênteses eu escrevo apenas um x. Menos 15. E esse x aqui? X vezes x, ou melhor, né, x dividido por x, vai ser o quê? 1. 15 vezes 1, 15. Que vai ser igual a 0. X vai ser igual a 0. E agora eu vou dar o valor do parênteses aqui. X vai ser igual a 15 positivo. Por que aqui 15 era negativo e aqui ficou positivo? Porque o 15 passou para depois da igualdade. Portanto, ele ficará positivo. Lembrando aqui que em cada item eu preciso escrever o conjunto de solução. Tá certo? Normalmente você vai usar um símbolo para escrever o conjunto de solução. Ou você usa chaves, ou você usa um colchete, ou um parênteses, tá certo? Então eu vou escrever aqui o primeiro, na primeira aqui, o conjunto de solução. Lembrando que em todos você vai fazer a mesma coisa. Então aqui o conjunto de solução será 0 e 15. Aí é só fechar a chave. Então isso aqui eu chamo de conjunto de solução. Eu vou determinar o conjunto de solução de cada item. Então dando o valor de x, você vai saber que x ele vai sempre em cada item aparecer com dois valores, tá certo? Esse item B, ela já é do tipo onde os coeficientes é A e o termo independente C. Então como é que se procede a resolução? É igual à anterior? Não. Nesse caso aqui, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a quê? Esse termo está negativo, passando para depois da igualdade fica positivo. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou trocar esse expoente do x pela raiz quadrada. Então eu tenho que dizer o seguinte, que x vai ser mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque ele vai ter duas raízes diferentes, né? Ou melhor, duas raízes iguais, sinal diferente. O símbolo 2 passa a ser radical de 81. Então qual é a raiz quadrada de 81? X será igual mais e menos 9. Ou seja, o conjunto de solução aqui será qual? Conjunto de solução para a equação será menos 9 e 9 positivo. Observe que houve uma diferença entre as resoluções. Porque essa equação nós tínhamos ela do tipo coeficiente A e coeficiente B. Aqui nós temos coeficiente A e coeficiente C. Continuando aqui, esse item C é igual ao anterior, ao B. Por exemplo, né? Temos que x ao quadrado é igual a 121 e ele torna positivo, porque eu mudei ele de lugar. Correto? Então, x que não vai ser mais ao quadrado, vai ser trocado pelo símbolo, eu vou usar o mais e menos. Lembrando, mais e menos, porque nós vamos ter raízes iguais de sinais diferentes, tá bom? Qual é a raiz quadrada de 121? X vai ser igual a mais e menos 11. O conjunto de solução aqui do item, né? Conjunto de solução para esse item seria o 11 negativo e 11 positivo. No item D, observe aqui que para o item D, escreve-se um fator comum, igual ao item A. Então vamos para cá. Quem é que está comum aqui? O fator comum do item é x. Então coloco ele em evidência, ou seja, coloca aqui um parênteses que é para me chamar esse fator de evidência, né? Colocar fora. Aqui, em vez de colocar só um x, já tem um algarismo que aqui não tinha, vai ser 3x, certo? 3x
menos 5, que é igual a 0. Por que eu não repete aqui o x do 5? Exatamente porque aqui é uma divisão. De x vezes x é o quê? X de x dividido por x vai ser 1. 5 vezes 1, 5. Por isso que eu não coloco aqui. Nesse caso, x vai ser igual a 0. E 3x vai ser igual a 5 positivo. Onde x é igual a 5 dividido por 3. Escrevendo o conjunto de solução bem aqui do lado. Conjunto de solução desse item é o quê? 0 e 5 terço, tá bom? Então aí está o conjunto de solução para o item D. No exercício seguinte, que também é igual ao anterior, porém os coeficientes eles não aparecem, só a parte literal, né? Então aqui nós temos também um termo em evidência, que é x. A parênteses. No caso aqui, x ao quadrado é x vezes x, não é isso? Então x dividido por x ao quadrado sobrou um x. Menos, agora aqui aquilo que eu disse, ó. Quando eu divido x por x, vai dar o quê? 1. Se eu não tenho um coeficiente antes dele, vai ser 1. Então tem que escrever esse 1. Vai igual a 0. Então aqui nós temos x será igual a 0 e x igual a 1 positivo, porque depois que ele passa para o lado da igualdade, se ele é negativo, ele fica positivo. Então, o conjunto de solução aqui do item seria o quê? 0 e 1 positivo, certo? No exercício F também temos a seguinte resolução do item. Observe que esse item ele é tal qual ao item C, portanto, no coeficiente A aparece um algarismo. Então, como é que eu digo aqui? Que 9x ao quadrado é igual a 16 positivo. Estava negativo, passou do outro lado da igualdade, ficou positivo. Aí eu faço assim, ó. X ao quadrado vai ser igual a 16 dividido por 9, porque o 9 multiplicava, correto? Aí então aqui eu tenho que x, não vou colocar mais ao quadrado, porque eu vou transformar esse 2 no radical, mas sabendo que ele vai ter raiz em guarda de sinais diferente. Portanto, eu tenho aqui o quê? Que raiz de 16 dividido por raiz de 9. X ao quadrado, x vai ser igual a mais e menos. Qual é a raiz de 16? 4. Qual é a raiz de 9? 3. Ou seja, o conjunto de solução para o item é o que? Temos que é 4 terços negativo e 4 terços positivo, ou seja, esses números aqui é o que eu chamo de quê? De solução da equação do segundo grau do tipo incompleta. Continuando, é a mesma coisa aqui, ó. X ao quadrado, por isso que é sempre importante você fazer isso, ó. Vai ser igual a quê? A menos 25. Se você observar, você vai trocar esse valor, ó, x vai trocar o expoente por quem? Por mais e menos raiz de menos 25. Vocês sabem que no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de menos 25. Ou seja, o conjunto de solução aqui para esse item aqui, ele vai chamar ele de vazio. E vazio, o símbolo é esse aqui. Ah, Geraldo, mas é 5. Tudo bem. Raiz quadrada de 25 é 5, mas não do 25 negativo. Portanto, nesse caso aqui, o conjunto de solução é um conjunto vazio. Tá certo? Para o item seguinte, nós temos isolar aqui um fator chamado fator comum, que vai ser x, e vou repetir aqui no primeiro termo 11x, tá bom? Porque se eu disser x vezes 11x, vai ser 11x ao quadrado. Menos, no caso, x aqui por x vai ser 1, e é igual a 0. Temos que x é igual a 0, e temos que 11x vai ser igual a 1 positivo. Continuando bem aqui na frente, ó. X é igual a 1 dividido por 11. Uma vez que ele multiplicava, ele passa a dividir. O conjunto de solução aqui do item seria 0 e 1 11avos. Certo? Continuando. Temos aqui uma equação também incompleta, mas aqui apareceu depois na igualdade um termo diferente de 0. O que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer aqui? Bom, x ao quadrado é igual a 36 e esse valor que está multiplicando o x, ele passa a dividir aqui embaixo, ó, 49. Depois de feito isso, nós vamos isolar aqui a variável x, igualar, usar um mais e menos, porque ele vai ter duas
raízes, né? E transformar aqui esse 2 no radical. 36 dividido por 49. X vai ser igual mais e menos. Qual é a raiz de 36? 6. Qual é a raiz de 49? 7. Ou seja, o conjunto de solução do item é conjunto de solução, sempre usando o símbolo. Aí você vê o que você deve usar. Parênteses, colchete ou chave, né? Aí aqui nós temos um menos 6 sobre 7, negativo, e ele mesmo sendo que positivo, ok? No item seguinte, é uma equação incompleta do tipo, né? A, coeficiente A e coeficiente B. Observe que o fator comum aqui, eu já sei que eu tenho um x como fator comum, mas aparece dois coeficientes. Então, qual o número aqui, qual é o número que eu vou usar como fator comum de 3 e 27 ao mesmo tempo? Então, isso também eu tenho que ter esse cuidado, tá, pessoal? Então, aqui nós temos como fator comum, né? Vamos bem lembrar aqui, seria 3. 3 é por 3 e 27 por 3 vai ser 9. Então, observe que 3x aqui é o fator comum. Então, 3x dividido por 3x ao quadrado vai repetir aqui dentro só apenas o x. Menos 3x dividido por 27x. 27 dividido por 3 vai ser quem? 9. Igual a 0. Ou seja, nesse caso aqui, 3x vai ser igual a 0. X é igual a 0 por 3. Sabendo que qualquer divisão onde o numerador dessa divisão é 0, vai ser sempre o 0. Portanto, aqui temos que na letra J, temos que no J aqui, a primeira raiz aqui é 0. Partindo para cá, nós temos que x vai ser igual a 9 positivo, porque aqui ele está negativo, não está? Então, ele estando negativo aqui, depois da igualdade, ele passa a ser positivo. Qual é o conjunto de solução aqui da equação? 0 e 9. O conjunto de solução da equação é 0 e 9. Deu para entender direitinho aqui, né? Quando nós temos essa situação aqui, né, em que nós temos como numerador de uma divisão sendo 0, o resultado aqui vai ser sempre o 0, porque não dá para me dividir 0 para 3, correto? Continuando, equação do tipo coeficiente A e coeficiente C. Então aqui eu já sei, x ao quadrado vai ser igual a 14. X vai ser igual mais e menos raiz de 14. Existe raiz quadrada do número 14? Não. Portanto, o conjunto de solução aqui vai ser quem? Vai ser raiz de 14, sendo que o primeiro é negativo e o segundo vai ser raiz de 14, sendo positivo. Ok? Próxima. Nós temos também aqui que tirar o fator comum entre esses termos. Qual é o fator comum aqui? 5x. Por quê? Porque 25 é dividido por 5 e 15 também é por 5. Então, nós temos aqui que o fator comum é 5x. Fazendo a divisão desses termos aqui, nós observamos o seguinte. Fazendo a divisão desses termos aqui, temos, porém, que também ver a situação do sinal. Então, no caso aqui, vai ser negativo, né? Sinalzinho negativo, ó. Certo? E aí eu digo 25 dividido por 5, continua sendo 5. Então, repete apenas um x, porque quando eu digo x vezes x, x é o quadrado. Menos com menos vai ser mais, certo? Menos com menos vai ser mais. 15 dividido por 5 será o quê? 3, né? Então, fecha parênteses igual a 0. Mesma coisa aconteceu no vídeo anterior, vai acontecer aqui, né? Ó, 5x negativo igual a 0, então x igual a 0 dividido por 5. Qual é o valor de x aqui? 0. É uma das soluções. E a outra solução para x seria o quê? Aqui na frente, ó. 5x vai ser igual a menos 3, porque aqui ele estava positivo e passou a ser negativo. X vai ser igual a menos 3 dividido por 5.
Conjunto solução do item aqui é o quê? Conjunto solução do item nós temos 0 e 3/5 negativo. Então esses exercícios formam aqui a resolução do item, onde as equações que estão aqui são chamadas de equações incompletas do tipo coeficiente A e B e do tipo coeficiente A e C. Ok? Façam as correções direitinho. Espero que em todas as equações estejam os cálculos tal qual está aqui. Ok? Obrigado.